Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando profetas maiores. E, dentro dos profetas maiores, o livro principal, o livro do profeta Isaías. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Isaías. Nós já estamos acabando. Vamos continuar hoje a partir do capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Nosso Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Pedimos, ó Pai, que direcione os nossos passos, ó Pai. Pedimos que dirija as nossas vidas, ó Deus amado e querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Estende as tuas mãos, ó Pai, para nos abençoar, para nos ungir com poder, para nos guardar de todo mal, nos iluminar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Então, a paz de Senhor a todos. Deus abençoe. Nós vamos ver agora. Nós vimos que o povo está na Babilônia, está no cativeiro. E nós já vimos que do capítulo 40 ao capítulo 48 vai ser um convite a esse povo que está desolado na Babilônia, achando que não tem mais jeito. E dos capítulos 49 a 55, nós temos aí o servo, o Eved de Yahvé, o servo do Senhor, que vai ser rejeitado, morto e ressuscitado. E dos 56 ao 66, nós vamos ter as consequências, os desdobramentos desta salvação do servo do Senhor. Então, o profeta vai falar agora do retorno do povo de Israel. Como é que esse povo vai retornar? Como é que eles vão voltar do cativeiro? Então, há um convite à salvação em todos esses capítulos que nós vamos ver hoje. Principalmente no 44 e no 45. Então, o que acontece? O profeta vai falar do crescimento populacional de Israel. E aí ele vai comparar, ele vai dizer, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama tu que não tivestes dores de parto, porque a desamparada tem mais filho do que a casada, diz o Senhor. Então, a Jerusalém, que representa o povo de Deus, Babilônia, que representa os inimigos do povo de Deus, é uma figura de linguagem, usando duas cidades. Então, nós temos agora a questão de duas mulheres. O profeta vai usar duas mulheres. A figura, a metáfora de uma mulher estéril que não deu à luz a nenhum filho. É Jerusalém que foi levada para o cativeiro. E ele vai dizer que essa mulher que perdeu os filhos, que eles foram cativos, conquistados, deportados,
essa mulher que ficou a cidade destruída, ela vai ter mais filhos do que quando ela era casada, ou seja, quando ela ainda estava na sua terra. Então, nós vamos ter aqui duas imagens de Jerusalém. A mulher desfilhada, que representa a Jerusalém que foi conquistada, e a mulher que vai ter muitos filhos, que é a nova Jerusalém, a Jerusalém do retorno, a Jerusalém que vai começar ali no retorno e vai se ampliar até o livro do Apocalipse. Então ele disse: Alegre, você que é estéril, que não deu à luz filhos, que está destruída, porque os seus filhos ainda vão ser mais do que quando você estava casado. Então, lá na Babilônia, no cativeiro, foi como se aquele povo não tivesse gerado mais nada. Eles perderam seus filhos, foram reduzidos. Mas o profeta está dizendo: olha, os filhos da estéril, vai haver um milagre. Os filhos daquela mulher que não está casada, que o marido deixou, nós vemos que é uma relação de aliança entre Deus e Yahvé e o povo de Israel, e essa aliança é semelhante a um matrimônio, é comparada muitas vezes, principalmente em Isaías, como um casamento. Então, por causa dos pecados de Israel, ela foi rejeitada. Então ela ficou uma mulher sem marido, uma espécie de mulher que vivia como uma viúva. Isso é uma linguagem metafórica, é uma linguagem de comparação. Então o Senhor diz: olha, depois, no retorno, quando vocês vierem para a cidade de vocês, os filhos desta Jerusalém que foram serão muito maiores, os descendentes, o povo. Aí, como ele diz que vai agora multiplicar os descendentes, multiplicar o povo de Israel, ele dá uma segunda ordem: amplia o lugar da tua tenda. Ele está dizendo que Jerusalém vai ser pequena. A terra de Judá e a terra de Israel vai ser pequena para grande quantidade. Então você tem, ó mulher, ele está falando como se estivesse falando com uma mulher que é Jerusalém, Sião. Então ele diz: aumente a sua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações, não em peças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então, ele está falando como uma mulher que foi abençoada com muitos filhos e que agora ela precisa aumentar a sua habitação. Precisa ampliar o lugar da sua habitação, que era a tenda, e que simboliza o país. Então o profeta está dizendo: olha, no retorno, o povo vai ser tamanho que vocês vão ter que aumentar a tenda. Aí ele diz assim: porque não só Jerusalém estará cheia, transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Então ele diz: olha, vocês vão encher Jerusalém, vão encher o país. Como nos dias de Davi, vocês vão conquistar os povos ao redor. E vocês vão repovoar essas cidades que agora vocês acham que não tem conserto. Então, essa é a mensagem de Deus através do profeta para o povo que está desconsolado, desanimado na Babilônia. E aí, quando alguém quiser fazer uma pergunta, é só ligar o microfone e fazer a pergunta.
Então agora, o Senhor vai falar, continuando com a metáfora da mulher, não temas, porque não passarás vergonha. Era só o que o povo de Israel estava passando, era vergonha na Babilônia. E não te envergonhes, porque não sofrerás afronta. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, o cativeiro lá no Egito. E não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, o cativeiro agora na Babilônia. Deus está dizendo, olha, quando eu trouxer vocês, vai haver uma alegria tamanha, que vocês vão esquecer o momento lá onde você passou por grande vergonha no Egito, e agora que você está semelhante a uma viúva na Babilônia, isso vai ser esquecido por causa daquilo que eu vou fazer agora. Aí ele diz, pois o teu Criador é o teu marido. Então agora nós vamos ver Deus como marido dessa mulher, que a deixou por um momento, porque ela havia se corrompido, mas que em seu grande amor vai chamá-la de novo. Aí o seu nome é o Senhor dos Exércitos, é o Yahvé Savaote. O Santo de Israel, o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Aí ele diz, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da tua juventude, que havia sido rejeitada, diz o Senhor teu Deus. Então Jerusalém está como uma mulher desamparada. Como uma mulher, naquela época, a mulher dependia em tudo do marido. Sem marido, ela rejeitada, ela estava completamente desamparada. E aí ele está falando com esse povo que está se sentindo assim. E ele diz, triste de espírito, com a mulher da juventude, essa mulher que foi conquistada pelo Senhor lá no Egito. Aí ele diz, por um breve momento te deixei. Para o Senhor, era um breve momento. Para o povo de Israel, foram longos anos. Aí ele diz, mas te trarei de volta com grande compaixão. Então, esse marido, que foi muitas vezes rejeitado pela mulher Israel, e que a deixou por algum momento, por algum tempo, vai trazê-la de volta do cativeiro. Aí ele diz assim, te volto com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante. Ele diz, olha, do meu ponto de vista foi um instante. No impulso de indignação, por causa de você ter causado em mim, por causa dos seus pecados, grande indignação. Ele diz, mas me compadecerei de ti. O amor fala mais alto. Com amor eterno, aqui é a palavra hebraica hesed, é o amor incondicional. É o grande amor de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês estão no Egito, na Babilônia. Vocês estão desanimados, vocês estão sem fé, vocês estão desesperançados. E eu tenho que fazer alguma coisa. Porque vocês estão tristes, vocês estão sem força, vocês estão sem fé. E Deus diz, eu vou trazer vocês por causa da minha compaixão e por causa do meu amor. Amor incondicional. Ele diz o teu Redentor, aquele que te compra de volta. E aí, eu coloquei aqui,
para que a gente tenha noção, né? Nós vamos ter a antiga Jerusalém, o exílio e a nova Jerusalém. Então, nós vamos ter a antiga, depois do exílio, nós vamos ter a nova Jerusalém. É aqui que começa essa terminologia. A nova Jerusalém, em contraste com a antiga. Então, quando se fala de antes do exílio, se fala da Jerusalém antiga. Quando se fala pós-exílio, nós estamos falando da Nova Jerusalém, que a partir de agora vai ser falada dessa Nova Jerusalém. Então, aí ele vai dizer, ele vai fazer uma aliança com esse povo que está com medo, cheio de traumas, cheio de problemas, como cada um de nós. Um povo que está atribulado, um povo que está sofrendo, desesperançado, que sabe que a sociedade está destruída, que se encontram deportados, vivendo em terra estranha, e que lá veio o poder do captor, daquele que é o seu algoz, crescer cada dia mais. E eles já imaginam que foram rejeitados, que Deus esqueceu deles. E aí, o Senhor começa uma série de mensagens através do profeta. Por isso será para mim como as águas de Noé, ou seja, do dilúvio. Vai haver um conserto de Deus. Esse povo está com medo. Esse povo agora vive debaixo do medo. Do medo de que a qualquer momento, assim como Noé, aquilo traumatizou Noé. Se Deus não tivesse feito uma aliança, a aliança noética, Noé não poderia ver chuva, nem nós. Nós que cremos na Bíblia estaríamos também traumatizados. Porque Noé fica agora com medo de chuva. Mas aí Deus faz uma aliança e diz, olha, Noé, eu não vou mais destruir o mundo com as águas do dilúvio. E Deus fez uma aliança e colocou o arco-íris, ou arco nas nuvens, para falar dessa aliança, que nunca mais destruiria. Então o povo de Israel agora teme que eles vivam em sucessivos cativeiros. Eles estão agora com medo. Vou voltar para a terra? Acho que não. Mas e se voltar, a qualquer momento Deus não manda de novo uma nova Babilônia, os persas? E aí Deus diz de jeito nenhum. Do jeito que eu fiz com Noé, eu vou fazer com vocês agora. E ele diz, assim como também jurei que não me indignarei mais contra você. Então ele usa, o profeta vai usar o juramento de Deus a Noé. Noé, nunca mais destruirei a terra com as águas do dilúvio. E agora ele está dizendo que nunca mais vai mandar uma nação semelhante à Babilônia para levar o povo da sua terra cativo. Que não me indignarei mais contra ti, nem te repreenderei. Aí ele vai usar testemunhas. Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos. Mas o meu amor não se afastará de ti. O que ele está dizendo? Montanhas, os altos, na cultura antiga, era aquilo
de maior sustentação, de maior durabilidade. Aquilo que era considerado inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Então Deus vai dizer, através do profeta, as montanhas vão passar, os montes vão ser removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Em outras palavras, o meu amor por ti é eterno. Dura mais do que as montanhas, do que os montes. Ele diz, nem o meu amor, nem a minha aliança de paz. Agora, é uma aliança de paz. Ela não será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti. As entranhas de Deus se moveram com o sofrimento do seu povo. Apesar desse povo não ter mérito, ele tem um Deus que tem entranhas, que se compadece. Aí agora, até aqui tudo entendido, pessoal? Sim, senhor, pastor, perfeitamente. Ó aflita, açoitada com a tormenta e desconsolada, eu assentarei as tuas pedras como a turquesa e lançarei os teus alicerces com safira. Alicerces com safira. Não continua a história. A mulher, que agora é chamada de aflita, lá no cativeiro, açoitada como a tormenta. Ela é como se você já assistiu aqueles filmes que falam em deserto, principalmente filmes de faroeste, você vai ver o vento, quando vem muito forte, que ele leva aquela torceira de capim que sai rolando, levada pelo vento. Então, Israel está desse jeito, açoitada com a tormenta do cativeiro. E ela está sendo levada, ela não tem, assim como aquele capim, ela está sendo jogada, ela não tem firmeza. E aí Deus diz, eu vou firmar vocês. Eu assentarei as tuas pedras. E aí é que começa, né? Foi daqui que João tira as imagens para fazer a grande, a nova Jerusalém, lá do Apocalipse. E ele diz assim, e lançarei os teus alicerces com safira. Então Deus diz agora, você que era alguém que não tinha sustentação, você que era levada pelo vento como uma torceira de capim seco sem vida, agora eu vou te dar sustentação. Farei as tuas colunas de rubins, as tuas portas de berilo e toda a tua muralha de pedras preciosas. Eu vou restaurar vocês. Aí ele diz assim, e todos os teus filhos, filhos desta mulher, que são os habitantes de Jerusalém, serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será plena. Esse povo vai voltar para Jerusalém, e agora eles vão aprender. Esse povo estava no cativeiro. Lá eles não tinham como serem ensinados da maneira correta. Eles fizeram grupos de estudo que se chamou sinagoga. E quando vieram para sua terra, fizeram uma casa, uma estrutura arquitetônica, um lugar que deram o nome de sinagoga, para que ali eles pudessem estudar. Mas Deus diz agora, vocês vão voltar para a terra de vocês, para o Deus de vocês, e vocês serão ensinados por mim no novo templo, com os sacerdotes, com a lei. Agora eles poderiam fazer aquilo que eles jamais fizeram na Babilônia.
guardar os dias, não comer comida imunda, observar a lei, os estatutos, as prescrições de Deus. Então, eles iriam aprender de novo aquilo que, entre aspas, haviam esquecido. Aí ele diz assim: serás estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás. Ele disse: então, eu vou mudar vocês, eu vou sustentar vocês. E essa Babilônia que está tão perto, ficará longe. Vocês não estarão mais oprimidos, escravizados. Aí ele diz: também do terror, porque não te alcançará. Era o medo, era o pânico. E se a gente voltar? E se os babilônios quiserem nos atacar de novo? E se eles se arrependerem, como o faraó lá do Egito? Mas Deus diz: olha, eles vão ficar longe. Eles não chegarão perto de você. Você já percebeu que o profeta está animando esse povo. Há horas que a mensagem tem que ser dura e a hora tem que ser mensagem de ânimo. Aí ele diz assim: embora se levantem contendas contra ti, isso não virá de mim. Então ele está dizendo: olha, vai surgir dificuldade, não vai ser um mundo de mar de rosa, não vai ser um conto de fadas. Podem se levantar reinos contra vocês, mas não fui eu que levantei como eu levantei a Babilônia. Eu jurei a vocês que não faria mais isso, que não levantaria uma nação para destruir vocês, para escravizar vocês, que eu estaria por trás dessa nação, usando-a como instrumento de ferir. Pode ser. Aí o povo fica com medo. E agora, qualquer coisa que a gente fizer, nosso Deus vai enviar uma nação poderosa, ou várias nações, ou muitas nações, conforme ele tiver irado? Deus diz: de jeito nenhum. Mas ele diz: pode ser que vocês tenham que enfrentar a guerra. Pode ser que outra nação ou nações se levantem contra vocês. Agora, uma coisa eu garanto a vocês: é que não fui eu que as levantei, como acabei de fazer com a Babilônia. Aí ele diz: isso não virá de mim. Todos os que contenderem contigo cairão por causa de ti. Eu prometo que eu vou guardar vocês. Há uma tradução possível que é cairão contigo. Aí ele diz: o povo vive debaixo do medo. O povo vive debaixo da opressão. O povo está traumatizado. E aí ele diz assim: fui eu que criei o ferreiro, que assopra o fogo de brasas e produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus diz ao povo de Israel: olha, vocês estão com medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: estão com medo da Babilônia. Vocês estão com medo das armas deles, do poderio que eles têm tecnológico, para terem armas poderosíssimas. Vocês têm medo daqueles que usam as armas. Tem o ferreiro, que é aquele que constrói, e o destruidor, que é aquele que usa, o soldado que usa. E Deus diz: olha, quem criou um e outro, tanto um quanto o outro, fui eu. Eles me devem a vida. Sem mim, nem existiria. Então o profeta diz: não tema. Quem criou o fabricante de armas do mundo inteiro foi Deus. Quem criou o hábil soldado que sabe usá-las como ninguém foi Deus. Todos eles devem a Deus até a própria vida, até a própria existência, e não existiriam sem ele. Então, não temam. Veja que é um levanta a cabeça.
Desperta. Aí ele diz, nenhuma arma feita contra ti prosperará. Aí ele agora vai para outra. Ele agora vai dizer, olha, pode ser que alguém se levante contra você no tribunal. Pode ser que você seja acusado. Mas você vai vencer essas contendas. Você vai vencer as disputas judiciais. Ele diz, e tu quem? Jerusalém, Sião, condenarás toda a língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. E aí nós vemos, quando o povo voltou para sua terra, eles foram acusados, e eles venceram. Eles disseram, olha, eles estão construindo Jerusalém, eles vão se rebelar. Então mandaram parar, e o povo de Israel escreveu uma carta ao rei de Sorrei. O rei Dario, ele deu ordem para que a gente, nós não estamos fazendo expor para nos rebelarmos contra o Senhor, mas nós temos ordem do rei Dario, e como os medas guardavam todos os decretos, então foram procurar o decreto de Dario e acharam, e o povo de Israel venceu a disputa judicial. Então ele está dizendo, olha, se levantar o ferreiro, se a Babilônia com seu poder vier, eu criei, eu tenho mais força, eu sou maior. Se levantar em juízo, você também vai vencer. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, senhor, pastor. Então vamos lá. Entendido, pastor. Pai do Senhor. Amém. Deus abençoe. Então vamos lá. Agora, oi? Não, tudo bem, pastor, tá ótimo. Amém. Então o profeta agora sabe que o povo está em Jerusalém, lá em Babilônia. E esse povo sofrendo. Que esse povo olha para um lado e para outro. E ele não vê solução aparente. Ele sabe, minha cidade está destruída. Eles estão desanimados, sem fé. E aí o profeta lança um apelo. E aqui ele vai usar mais uma vez uma figura. Nós já vimos que ele usa a figura da mulher que é casada, da mulher estéril, da mulher que foi abandonada pelo marido, do marido que com amor chama a mulher de volta, a perdoa por causa da sua misericórdia e do seu resto do seu amor. E aí ele diz, ó vós, todos os que tendes sede, todos os que estão na Babilônia, vinde às águas. Ele vai usar agora a figura de um vendedor. Era muito comum você encontrar os vendedores de água no Oriente. E aí nós temos aqui o profeta agindo como se fosse um vendedor. Porque eu digo, a Bíblia ela é complicada para nós, que vivemos em outro contexto, em outra situação, em outro tempo, com cultura diferente, língua diferente, mas aqui todas as pessoas sabiam quem era essa pessoa que vinha dizendo, olha, vocês que estão com sede, venham às águas. Aí ele diz, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Ele está dizendo, olha, mas eu sei que vocês não têm dinheiro. Isso é graça. Venham e adquiram sem dinheiro. Venham e comprem tudo aquilo que vocês precisam, mas na hora de pagar vocês vão ver que é de graça. Vocês vão ver que é graça. É superabundante graça, esse Deus maravilhoso.
e chama a mim e a você e diz: todo que tem sede, venha a mim e beba, compre. E aí a gente diz: mas como é que eu vou comprar? Como eu não tenho condição? E aí ele diz: olha, já que você não tem, sabendo eu que você não tem, é sem custo, é dom, é graça. Aí ele faz uma outra pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a alma? O povo na Babilônia, o profeta aqui está chamando o povo. Por quê? Porque o negócio ficou difícil para o povo voltar. O povo foi para a Babilônia. Lá eles estão por volta de 50 anos. E eles passam 70. Mas eles estão há muito tempo. O profeta Jeremias disse: olha, vai demorar. Por isso, plantem vinhas, se casem, dê os vossos filhos em casamento, porque vocês não voltarão em breve. Vai demorar. Então, aquele povo foi na orientação de Jeremias. Casou, construiu, reconstruiu suas vidas na Babilônia. E agora, muitos alcançaram cargos importantes. Lá eles aprenderam a viver do comércio, de comprar, de vender. Então, lá eles reconstruíram suas vidas, chegaram a altos cargos, como a gente sabe da Escritura. Construíram suas casas, tinham famílias. Então, agora, era muito difícil para esse povo voltar, largar tudo que eles tinham conquistado, refeito, perderam tudo quando a Babilônia invadiu. Lá na Babilônia, refizeram suas vidas. Agora tem emprego, agora tem um lar, tem família, tem genros, tem netos, bisnetos. Então está difícil para esse povo voltar. E aí o profeta é o instrumento de Deus para chamar esse povo de volta. E esse povo, ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, eles investiram seus esforços para reconstruir sua vida lá. E Deus está dizendo: olha, tudo que vocês têm na Babilônia não satisfaz a alma de vocês. Não vai satisfazer a vocês as riquezas que vocês conseguiram, as famílias que vocês fizeram, o trabalho que vocês conseguiram, as terras que vocês têm. Vocês estão gastando naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. A Babilônia nunca será de verdade o vosso lar. E agora o profeta diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Ele disse: olha, você quer comer o que é bom? Você quer ter vida? Volte para Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai ser satisfeito. Como Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna. Ele diz: agora eu vou fazer uma aliança eterna. Que nós já vimos que essa aliança vai se cumprir no Novo Testamento. Mas aqui ela tem o seu começo, é o que a gente chama de escatologia realizada, que ela começa, mas não termina ali, ela vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, até que o cumprimento venha em sua totalidade.
dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus fez um pacto com Davi. Deus, Davi, nunca faltará sucessor que se assente no teu trono. Essa era a promessa feita a Davi. E o autor aqui diz que foi fruto da misericórdia. Deus chega e diz, Davi, todo rei, ele temia de chegar ao seu fim e ele não ter um sucessor, alguém que levasse adiante. E aí Deus faz uma promessa a Davi, Davi, nunca faltará sucessor que se assente no teu trono. E aqui Deus está dizendo, olha, farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu dei como testemunha aos povos. Como príncipe e governador dos povos, tu chamarás uma nação que não conheces, e é uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, que são os pagãos, os gentios. Eles vão se converter. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, o que acontece? Agora nós vamos chamando, Deus incentivando, através do profeta, aqueles homens que estão ali. Aí o profeta diz, olha, a chamada é urgente. Há uma urgência, porque o povo começou a achar que o convite não era para tão cedo, era aquela história de vamos empurrar com a barriga. Quem sabe amanhã? Quem sabe depois? Quem sabe ano que vem? Não, eu vou voltar, mas não deve ser agora. Deve ser já quando eu estiver aposentado, quando eu tiver, é claro, quando eu usar essas linguagens, esses termos que são de agora, que são novos, é claro que eu estou aqui fazendo uma metáfora, usando termos para que a gente possa entender hoje. Naquela época não tinha aposentadoria, mas a pessoa deve pensar quando eu estiver velho. Então eu volto para Jerusalém. Ah, não, eu vou daqui a 10 anos, quando eu terminar aqui de pagar as coisas, que eu já puder vender aqui toda a casa. Então a turma foi arrumando um monte de desculpas. E aí o profeta agora vai dizer que esse chamado divino para sair da Babilônia é urgente. Ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então nós já vimos que invocar é enquanto se pode achar. É o que a gente chama de paralelismo sinônimo. Buscar o Senhor. Quando? Enquanto se pode achar. Quando que você deve invocar? Enquanto ele está perto. Ele estava agora com as mãos estendidas para o povo que estava lá na Babilônia. Esse povo tinha sido tomado pela incredulidade, por achar que estavam destruídos. Nós já vimos aqui o texto de Ezequiel, onde Deus mostra-os como um vale de ossos. E eles dizem, pereceu a nossa esperança, estamos cortados. E Deus diz assim, abrirei as vossas sepulturas. Então Deus está tratando como um monte de gente que está morta, como um vale, mas que Deus se compadece e diz, eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vou ressuscitar vocês. Aí ele diz, o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Então o povo de Israel deveria agora, aqueles que tinham caminho ímpio, que estavam pensando, não é agora, é depois. Eu estou gostando, agora eu comecei a gostar da Babilônia. Ah, eu não vou para aquela terra lá, eu aqui tenho tudo, lá não tem nada. Eu não vou largar, mais vale um pássaro na mão do que 2 mil anos. É melhor uma Babilônia na mão do que uma Jerusalém que está em escombros. Então o povo não queria voltar. E aí ele diz, deixa o ímpio o seu caminho. E o homem mau,
os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E se Deus se compadece, é um Deus que perdoa, é o mesmo paralelismo, só gente. Tá dando para entender, pessoal? Sim, senhor. Pastor Gilberto, Opa. então pode dizer que estava havendo uma resistência por parte do povo de Deus, devido eles, com o passar do tempo, terem construído família, né, ter arrumado um emprego, ter reconstruído assim, uma vida social na Babilônia. Então agora estava havendo uma resistência devido a eles terem se estabelecido na cidade, é isso? Isso. Ok. Era o normal, irmãos. A pessoa, ela foi, o seu país foi invadido. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, o que acontece? O país desse povo foi invadido. Esse povo está sem fé, acreditando que os deuses da Babilônia são maiores, com medo de qualquer exército que venha. Perderam suas casas, fizeram de novo. Agora estão sendo chamados para voltar para uma cidade que estava destruída. Então, esse povo tem um monte de medo, um monte de resistência. Mas a gente vai voltar? E se Deus nos entregar de novo? E aí esse povo fica paranoico. E não era para menos. Mas aí, agora, esse povo increduleceu. Esse povo ficou atribulado. Então, esse povo agora fica atribulado, como qualquer um de nós ficaria. E agora o profeta vai dizer. E eles ficaram incrédulos mesmo. E agora o profeta vai dizer, ó, pessoal, vocês têm que mudar o pastor Gilberto, pensamento. Oi? então, só para concluir meu raciocínio. Como na aula passada eu estive assistindo, como o senhor explicou que antigamente o Deus era conhecido pelo tamanho do seu povo, né? Então, Isso. como eles foram capturados pela Babilônia e agora a Babilônia está sobre, né, poder muito grande, eles começam a ver os deuses da Babilônia como um Deus poderoso e Isso. o Deus Jeová, aquele Deus que ele servia, ele pensa assim, então, já que o nosso Deus nos deixou cair nas mãos da Babilônia, quer dizer que o Deus dele é um Deus maior, né? Porque o nosso Isso. Deus nos entregou, então o nosso Deus pareceu parecer um Deus inferior, né? Então, por esse motivo, havia uma dificuldade também deles retornar, né? Devido a esse pensamento. Então, o que acontece? Agora o profeta tem que mostrar que a situação é diferente. E todo ser humano tem essa capacidade de se defender psicologicamente. Então, as pessoas disseram, ó, não vamos acreditar em Deus. Esse negócio de acreditar em Deus dá muita confusão. Dá muito problema. A gente vai acreditar em Deus, aí começam as tribulações. É o que tem muito crente que faz hoje. E, rapaz, eu acho que eu vou dar uma volta ali no mundo, porque esse negócio de seguir a Deus é muita perseguição, é muita tribulação. Então, Deus vai entender porque eu estou atribulado. Então, lá na Babilônia, o povo fez do mesmo jeito. Confiar em Deus era muito difícil. Era muito mais fácil para eles colocarem a culpa em Deus. Meu Deus errou. Meu Deus é menor. Deu para entender, pessoal? Sim, senhor. Tem outra pessoa aí, além do irmão? Outro Acho que tem fala aí. João Paulo aqui que está assistindo. Não, eu sei, tem muita gente aqui, mas é porque estão tudo calados. Fala aí, pessoal. Estou entendendo, pastor. Estou entendendo. Uma benção. Outra pessoa aí, pessoal.
Vai, Francisco, fala, pelo amor de Deus. Sim, pastor, estamos entendendo, viu? Amém. Então, pessoal, o que acontece? Esse povo agora vai incredulicendo, vai ficando incrédulo. E aí ele diz, que é o texto tão conhecido nosso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento de vocês é que eu abandonei vocês, é que eu deixei, é que eu sou menor do que o Deus da Babilônia. O pensamento de vocês é que vocês vão ficar aí para sempre. E o meu é diferente. O meu pensamento não são os vossos. Vocês estão pensando de forma incrédula. Vocês perderam a fé. Eu não deixei de acreditar em vocês. Aí ele diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Ele diz, o meu modo de vida é diferente do modo de vida de vocês. Vocês, diante da dificuldade, vocês caíram. Diante da dificuldade, vocês sucumbiram, vocês arriaram. Quando eu coloquei a carga, vocês não puderam suportar. Ele disse, os meus caminhos não são assim. Aí ele diz que vai haver uma diferença muito grande que há uma diferença abissal, enorme, entre Deus e o povo de Israel. Eis porque assim como o céu é mais alto que a terra, só é infinitamente, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vocês se conduzem de um jeito, pensam e olham para a vida de um jeito. E ele diz, há uma distância da terra para o céu entre como eu penso, como eu me conduzo e como vocês pensam e como vocês se conduzem. Uma é a maneira de vocês pensarem, nunca vou sair daí. Eu penso que vocês vão sair. Vocês estão esquecidos de mim, mas eu não esqueci de vocês. Aí ele diz, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Ele diz, olha, a chuva que desce do céu, pessoal, o povo de Israel, Isaías está dizendo, olha, o Senhor está dizendo que a palavra dele dirigida a vocês é como a chuva que desce do céu, e para lá não torna, sem que antes tenha feito aquilo para o qual ela foi enviada, regar a terra, fazer brotar, produzir, alimentar. E Deus diz, da mesma forma, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele diz, o que eu prometo a vocês não falha. Vocês podem confiar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. O que eu estou dizendo vai se cumprir. Mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então o profeta está garantindo a esse povo que está com medo, que está no que a gente chama de zona de conforto. E Deus está dizendo, volta. Mas como assim o povo devia pensar? Como assim? Há tanto tempo nós estamos aqui, já aprendemos outra língua. E as casas, e os filhos, e Jerusalém, onde é que a gente vai arrumar o que comer? Deu para entender, pessoal? Sim, senhor. Deu sim, pastor, deu para entender. Aí ele diz, a alegria do retorno. Então, ele tem que motivar, o profeta agora tem que motivar esse povo. Porque o povo não está motivado, o povo está naquela história de não quero sair. Então ele diz assim, saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo baterão palmas. Então a ideia
é que Deus vai trazer esse povo. Deus vai à frente desse povo. De forma que o deserto que fica entre a Babilônia e Jerusalém vai se transformar em uma espécie de, como era antigamente, você já deve ter ouvido falar dos jardins suspensos da Babilônia. Então, muitas vezes se criava uma espécie de jardim, um arco, algo que marcasse, que servisse de memorial para um momento ímpar, decisivo, que fosse um divisor de águas. Então, aqui vai transformar o deserto como se fosse um jardim. As colinas, todo o caminho de volta, todo o trajeto seria usado por Deus como um memorial eterno, em que esse povo viria feliz, não triste, cheio de fé, não preocupado. Aí ele diz assim: o pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, ou seja, vai haver uma mudança. E no lugar da sarça crescerá a murta, ou seja, plantas maravilhosas vão substituir as ervas daninhas. Assim vai acontecer com a nação. Ele diz, olha, vai haver uma mudança. Aqui é que vai haver a mudança. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno. Ele diz, eu vou transformar as lutas de vocês, a dor de vocês, a jornada de vocês, o deserto, num sinal eterno. Assim como já fiz lá no Mar Vermelho, no Mar dos Juncos, que eu transformei e todas as pessoas sabem do mar que eu abri. Agora eu vou fazer de novo. Vai haver um novo êxodo. Vai haver uma nova saída. Vai haver uma nova libertação. Vai haver um novo caminhar na direção de casa. Que Deus possa nos ajudar em nossos momentos de dificuldade. E aí agora ele vai passar para o verso, capítulo 56. Alguma pergunta, pessoal? Não, senhor, tá dando para entender até aqui. Não, pastor, sem pergunta. Ele agora vai falar, pessoal, para aquelas pessoas que estavam excluídas. Quem é que estava excluído da comunidade de Israel? Já que esse povo vai voltar, então o povo de Israel, lá no cativeiro, conseguiu atrair gentios para a sua fé. Esse povo está lá, não quer voltar. E esse povo conquistou pessoas, estrangeiros, gentios. Mas tinha muitos judeus também que foram castrados, se tornaram eunucos para trabalhar nos haréns. Então, aqueles que se tornaram eunucos, eles sabiam que a lei dizia que ninguém que tivesse algum órgão do corpo arrancado, dilacerado, ninguém que fosse mutilado, podia participar do culto. E aquelas pessoas sabiam, eu não tenho mais. Por que eu vou para Jerusalém? Se eu não tenho filhos, se eu já estou com uma determinada idade, então é mais negócio ficar aqui. Não tenho filhos. Então, aqueles que foram feitos eunucos, os captores, os conquistadores, pegaram e disseram, olha, você é um bom funcionário. Vou colocar você para ficar no meu harém. Mas, por via das dúvidas, vou castrar você, vou emascular. Então, a pessoa sabia, ele conhecia a lei. Ele dizia o seguinte, olha, eu não tenho parte. Mas eles acreditavam em Deus. Eles ouviram
E eles queriam seguir a Deus. E tinham os gentios, as outras pessoas, os estrangeiros, que tinham se agregado ao Senhor, que pensavam, olha, aqui não. Aqui estamos todo mundo junto. Mas quando chegar na terra deles, eles vão se apartar de nós. Deus vai separar o seu povo de nós. E aí? O que a gente vai fazer em Jerusalém? Então, Isaías sabia que tinha muita gente estrangeira que cria no Deus Yahvé e muitos eunucos que haviam crido. Então, agora ele vai trazer resposta para esse povo, esse grupo que estava sem esperança. Vai haver uma volta? Vai. Vai haver um retorno? Vai. E aí, como vai ser? Então, agora, Deus faz promessa a esses que estão temerosos, a dois grupos. Aos que mais tarde vão ser chamados de prosélitos, que são os gentios que se convertem ao judaísmo, fazem a circuncisão e se obrigam a guardar todas as leis, que é o que tinha acontecido, e os eunucos. Então, essa turma está com medo. Assim diz o Senhor, permanecei na retidão, não se desviem. Vocês permaneçam nos meus caminhos. Fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Porque eu estou indo buscar vocês. Porque o dia do êxodo, o dia da libertação de vocês está para acontecer. É iminente. Aí ele diz, e a minha justiça está para se manifestar. É como a gente diz hoje, se prepare, Jesus está voltando. Então ele diz, olha, vivam correto, porque eu estou na iminência de agir. Levem a coisa a sério, porque eu estou às portas, eu vou agir na Babilônia. Aí ele agora diz, feliz ou bem-aventurado o homem que assim procede e quem nisto persevera. Eles continuem firmes. Vocês que se entregaram a mim, vocês que passaram a crer em mim, sendo gentio, vocês que são eunucos, mas também creem em mim, todos vocês que estão crendo, ele diz, esse se recusa de profanar o sábado e evita praticar algum mal. Então agora o povo está andando de acordo com a lei. E aqui temos as duas tábuas da lei. Na primeira tábua nós temos 4 mandamentos, que falam da relação do homem com Deus, que é o sábado, aqui representado. Que é a pessoa que tem essa comunhão com Deus. E a segunda é os 6 mandamentos, falando das relações do homem com o seu próximo. Aí tem aqui, não pratica o mal. Então essas pessoas vão agora andar de acordo com a lei, vão estar esperando o agir de Deus. Vão se preparar, como diz o povo, vão estar preparados, que é melhor dizer. Aí agora ele vai começar a falar dos prosélitos. É que esse nome só teve origem mais tarde. E nenhum estrangeiro que se uniu ao Senhor, então são gentios que abraçaram a fé judaica. Diga, certamente o Senhor me separará do seu povo. Era esse o medo do povo. Eles não digam isso. Não digam que eu vou separar você. Eu estou vendo. Eu quero dizer para você que Deus conhece os nossos temores. Que Deus conhece a nossa fragilidade. Que nós nos fazemos de fortes, de cheios de fé. Que nós impressionamos os outros. Mas que lá no íntimo, nós sabemos que nós somos pequenos, fracos, e que a nossa fé, ela muitas vezes balança. E ele diz, olha, eu conheço que vocês estão com medo. O pensamento de vocês, quando chegar lá, Deus vai dizer, vão embora. Aí ele diz, nem o estrangeiro, nem o eunuco deve dizer, eu sou uma árvore seca. Não tinha filhos.
Não gerava. Estava impossibilitado de gerar. Não tinha folhas, não tinha fruto. Então, para esse povo, não era negócio. Esse povo está... O estrangeiro está dizendo, quando chegar lá, Deus vai me apartar deles, vai me mandar embora. O eunuco estava dizendo, eu sou uma árvore seca. O que eu vou fazer em Jerusalém se eu não posso mais gerar filhos, constituir família? Então ele diz, não digam isso. Aí ele vai fazer em forma de quiasma agora. O que é quiasma? É escrever assim, em forma de X, que é o ki, a letra grega. Ele vai falar, pois assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. O que o Senhor diz para esses eunucos que são fiéis? Na minha casa e dentro dos meus muros, eu lhes darei um memorial. E um nome melhor do que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno. Deus diz, olha, vocês estão preocupados. Vocês que se voltaram para mim, a quem eu já disse para ficarem firmes, vocês estão preocupados porque vocês não têm quem propague o nome de vocês. Os eunucos estão preocupados. E ele diz, olha, eu trarei vocês para dentro dos meus muros. Ou seja, a situação vai mudar. Vocês eram impedidos, por serem mutilados, de entrarem no templo, mas eu vou trazer vocês para dentro dos meus muros. E vocês vão participar do culto, coisa que vocês não participavam. E ele diz, e isso, naquela época as pessoas tinham um nome arrolado no templo. E ele diz, isso vai ser um memorial. Veja que Deus é tremendo. Ler a Bíblia faz bem à saúde. O ministério espiritual adverte. Ler a Bíblia faz bem à saúde. O que acontece? Deus sempre faz o memorial. Passa no meio do Jordão, coloca as pedras. Tira as pedras, coloca na beira do rio. Sai da Babilônia, faz do deserto memorial. Todas as vezes que vocês passarem aqui, vocês vão lembrar da felicidade. Foi por aqui que vocês voltaram. E agora ele diz, olha, vou trazer vocês para dentro do meu templo, e isso vai ser um marco, o divisor de águas. E vocês vão saber que o nome de vocês nunca mais será apagado. Até hoje, as pessoas quando querem, até hoje, até os dias da Bíblia, quando as pessoas queriam saber, confirmar lá o seu direito a, por exemplo, ser sacerdote, eles eram descendentes de Arã, eles iam no templo. Com a destruição do templo, foi que a coisa ficou complicada, porque ali não tinha mais os registros. Então Deus está dizendo, olha, você vai ter o seu nome aqui, é o que a gente chamou hoje de carteira de membro aqui, muito mais importante, claro. Então Deus está dizendo, você vai ser aceito. E você vai ter um memorial. Seu nome nunca vai se apagar. Você não é uma árvore morta. Você ainda vai dar muito fruto. E aí ele diz assim, e o estrangeiro? Agora ele está falando. Lá ele começou, na parte de cima, nós vimos que ele começou pelo estrangeiro. Agora ele começa pelo eunuco e termina com o estrangeiro. E os estrangeiros, os prosélitos, que se uniram ao Senhor para cultuá-lo, e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos, aí ele vai dizer, tem que ser fiel. Todos os que guardam o sábado sem profaná-lo, e os que abraçam a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte, a Jerusalém. E os alegrarei na minha casa de oração. Ele está dizendo, vocês vão fazer parte da minha aliança e vão poder me cultuar.
Eu não vou mandar vocês embora, pelo contrário, eu vou abrigar vocês dentro da minha casa de oração. Ele disse, vocês vão participar do culto. E seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos. Deus diz, vocês vão ter direito de participar. Vocês que não podiam. Vocês que o judeu iria colocar um nome assim, não entra. Deus está dizendo, entra. Aí ele diz, por quê? Porque a minha casa será chamada casa de oração. Casa de adoração, de oração, de culto. Era um lugar aberto para alcançar os povos. Aí ele diz, assim diz o Senhor, que ajunta os dispersos de Israel, ajuntarei ainda outros, além dos que já foram ajuntados. Ele está dizendo, eu vou trazer os rejeitados, vou trazer o povo de Israel, vocês vão ser meus eunucos, não se preocupe que vocês vão ter um nome. Gentios, não se preocupe que vocês não vão ser rejeitados quando aqui vierem. E ele está dizendo, olha, eu já juntei e vou continuar juntando o povo de Israel e vou trazê-los para a minha terra. Aí agora, ele vai condenar a injustiça. Vinde, porque esse capítulo 56 aqui, a partir do 9 em diante, eu coloquei muita coisa aqui para você poder entender o que está acontecendo aqui. Tem aqui muita coisa. Porque uns vão dizer que esse, a partir do 9 em diante, foi um pensamento anterior do profeta ao exílio. Então, foi quando eles ainda estavam na sua terra. Outros vão interpretar como se fosse depois do exílio, quando eles já tivessem voltado da sua terra. Então, eles vão dizer assim, vinde comer, todos vós, animais do campo e animais dos bosques. Agora vai haver uma condenação da injustiça. Esse povo vai estar na sua terra e vai estar fazendo coisas que Deus não quer. Coisas erradas. Como é fácil a gente esquecer das dádivas de Deus. E aí ele diz assim, vinde comer todos os vós, animais do campo e animais do bosque. Então, alguns acham que seria literal, que esse povo seria devorado por animais quando voltasse para sua terra e estivesse em pecado. E outros acham que seriam nações que estariam com um animal. E alguns citam até os edomitas. Mas aí qual é o problema? É que ele vai dizer, todos os seus sentinelas são cegos, não conhecem nada. Todos são cães incapazes de latir. Deitados sonham e gostam de dormir. Agora ele vai falar contra os líderes. Sentinela, vigia, o atalaia. Era o profeta. Os profetas eram considerados como os olhos do Senhor. Aqueles que tinham o encargo de anunciar, de denunciar o mal. Tem um menino aí que ele diz na internet, coitado, já perdido no ministério, nem começou, já acha que é profeta. E ele diz, eu não sou pregador, sou profeta. A pessoa não sabe que o profeta era nada mais, nada menos do que um pregador. Aquele que expunha a verdadeira vontade de Deus. Era isso que caracterizava um profeta. Era essa capacidade de ver o que as pessoas não viam.
e de ser a voz, o trombone, a de Deus na terra. De anunciar, de ser atalaia, vigiar, olhar e anunciar ao povo. Mas o que acontece com os profetas dessa época? É que diz assim, todos os seus sentinelas, aqueles que deviam estar observando, estudando, orando, são cegos, não estão enxergando nada. O mal está aí, eles não veem. Não conhecem nada. São pessoas completamente apáticas, que não conseguem ver o mal. Aí ele vai mais longe. São todos cães imundos, que eram os cães da Palestina. Ele diz, olha, são cegos, nada sabem, não conseguem ver o mal, não conseguem discernir uma mão da outra. São cães imundos, incapazes de latir. Tinha o cão pastor naquela época, que era o cão que latia quando via o mal. Mas ele diz, esse daqui não. Esses profetas que estão aí, esses que estão ditos como sentinelas, como vigias, como atalaias, esses aí não latem, não gritam, não denunciam. Pelo contrário, vivem deitados, sonham e gostam de dormir, ou seja, eles estão no repouso. O mundo está desabando e eles estão em repouso. Eles estão curtindo a vida. Aí ele diz mais, o profeta pega pesado. São cães gulosos. É só o que a gente vê hoje. São pessoas que o único objetivo era ganhar dinheiro. Eram gulosos, eram líderes gulosos. Diz assim, nunca se fartam. Agora ele vai falar dos pastores, dos líderes. São pastores que nada compreendem. São uma liderança que não compreende nada. Estão ensimesmados. Todos eles buscam os seus interesses. Não estão preocupados com ninguém além de si mesmo. Cada um a sua ganância. Cada um está querendo saber qual é a minha parte aí no bolo. Eu não estou preocupado com a vida de ninguém. Qual é a igreja maior? Onde eu ganho mais? Quem dá mais? Quem dá mais vai me levar. Eles dizem. Aí ele diz, todos, sem exceção. O negócio estava sério. Não tinha exceção. A turma tinha se corrompido. Aí ele diz, cada um diz. Um olhava para o outro e dizia, vinde, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. O dia de amanhã será como o de hoje, ou mais festivo. Ele diz, vamos para a farra, vamos encher a cara, e amanhã a festa vai ser maior. Nós não estamos preocupados com ovelha, nós estamos preocupados com nós mesmos, e nós estamos ganhando. E a projeção que nós temos é ganhar mais, é enricar mais, é que a coisa vai melhorar. Era assim que pensavam os líderes. Ele diz, o pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Aqui é só até o 12. Esse texto aqui eu copiei e ele veio com o capô. Cada um diz, vinde, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. Então vamos festejar que as entradas estão boas. Vamos festejar. Ele diz, olha, vamos encher a cara. Nós só nos preocupamos com nós mesmos. Nós estamos bem. E ele diz, e amanhã, a projeção que a gente faz é que o negócio vai ser bom. É que amanhã será melhor. Melhor do que hoje.
Infelizmente, é assim que nós temos visto muita gente. Se eu fosse você, eu leria isso aqui com mais calma. Todos os sentinelas são cegos. Gente que é cega mentalmente. Gente que não consegue ver um palmo diante do nariz. Gente que é religioso, que frequenta a igreja, mas que é cego, que não enxerga, incapaz de compreender, que nada conseguem saber. E, infelizmente, tem muitos cães mudos que não gritam mais, que não brigam mais contra o pecado, que são incapazes de dar sinal, de bradar, que estão sossegados na sua zona de conforto, sonhando com a vida que eles têm, sem problemas, são gulosos, estão na fé para ganhar, nunca se fartam, nunca é o bastante. São pastores que nada compreendem. Nunca amadurecem. Todos eles buscam os seus interesses, são egoístas. Não se preocupam com o próximo. A preocupação primeira e a única é consigo, é com seu bem-estar. Cada um em sua ganância. São gananciosos. Todos, sem exceção. E está todo mundo se convidando. Todo mundo vivendo de festa. Todo mundo celebrando. Porque estão ganhando. Porque o dinheiro está entrando. Porque estão fazendo megas templos. E aí estão deixando as verdades de Deus de lado. E estão procurando agradar uns aos outros e se agradarem. Se congratulando e dizendo, vamos fazer uma festa. Vamos encher a cara, o negócio tá bom. Vamos celebrar. E ele diz, tá bom e vai ficar melhor. É sinal de que era uma liderança que não enxergava, que não vê a pobreza, a fome, a miséria, a dor, o pecado, a maldade. É tanto que quando Neemias e Esdras chegam, há um caos por causa desse tipo de gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fica com Deus. Alguma pergunta? Não, pastor, foi muito bem explicado. Viu? Uma benção. Muito Deus obrigado. Deus abençoe. Quem vai assistir pelo YouTube, não esqueça de deixar lá no YouTube seu comentário presente. E aqui, os que assistiram aqui, bota presente aqui. Deus abençoe no WhatsApp, é claro.